Lar. Realização Rádio Povo CBN. Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje começamos o Agir, hoje 8 de abril de 2022. E hoje vamos conversar sobre a neurociência no dia a dia. Para conversar conosco aqui está o Dr. Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, neurocientista, professor universitário e palestrante. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde, Cliff, grande satisfação falar com vocês. Gosto muito do programa, sou ouvinte. Me escuta bem? Eu estou escutando bem, doutor Eduardo. Está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Estamos aqui falando do curso latino-americano de neurocirurgia pediátrica, por coincidência, no momento em que conversamos, um evento com 70 neurocirurgiões do Brasil todo e 20 professores do Brasil e da América Latina, valorizando aí a neurociência da nossa terra. Muito bom, doutor Eduardo. O senhor faz um trabalho muito interessante de aproximação da neurociência à vida cotidiana das pessoas. Fale um pouco sobre essa sua missão. Na verdade, Cliff, a neurociência já está na vida das pessoas, já é utilizada, já é empregada. E eu gosto muito, tomei, como você falou, uma bela palavra aí, tomei como missão evidenciar que isso acontece, porque na medida em que as pessoas entenderem melhor como funciona o cérebro e a maneira como o cérebro reage aos acontecimentos do dia a dia, serão mais capazes de tomar as decisões mais adequadas e conduzirem melhor as suas vidas. E eu posso citar alguns exemplos muito práticos que podem fazer os nossos ouvintes entenderem o quanto a neurociência é decisiva na nossa vida. Fenômenos como memória, atenção, foco, aprendizagem, controle emocional e até mesmo os processos de elaboração de opinião e de tomada de decisão envolvem fenômenos cerebrais e que já são bastante conhecidos pela ciência. Então, na hora que eu entendo que eu aprendo melhor aquilo que me dá mais prazer e satisfação e aquilo que eu vejo mais sentido na minha rotina e no funcionamento das minhas atividades, eu vou empregar métodos e vou estudar coisas que me agradem mais, que me deem mais satisfação, mais prazer, e isso vai me dar melhores resultados. Em campos como a gestão, por exemplo, quando eu entendo na tomada de decisões que nós temos dois sistemas de raciocínio. O sistema 1, que é rápido, imediato e gasta pouca energia, mas é pouco reflexivo. E eu tenho o sistema 2, que é analítico, reflexivo, leva em conta todas as variáveis, porém é lento e gasta bastante energia. Eu vou aprender melhor como usar esse sistema em detrimento do outro e vou entender que tudo que me roube a energia, como a fadiga, o cansaço, a noite mal dormida, o sedentarismo, a má alimentação, vai tirar a minha capacidade de tomar boas decisões. Então, são vários exemplos práticos com os quais a gente demonstra que a neurociência está na vida e quem entender melhor esses fenômenos vai ser melhor preparado para tomar decisões. Doutor Eduardo, o senhor escreveu um artigo aqui publicado no jornal Povo, intitulado Polarização, o cérebro dos extremos. Não é? E o senhor descreveu que o senhor falou que o neurocientista Judith Breuer falou que conclusões rápidas que aparentemente façam sentido ativam o circuito neural da gratificação e do prazer em um processo semelhante ao vício. Isso despertou em mim uma reflexão muito grande. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco aqui essa reflexão do neurocientista Judith Breuer. É muito interessante mesmo, e a gente tem que se remeter à evolução do cérebro. O cérebro não é um elemento à parte do nosso corpo, do nosso organismo. Ele evoluiu junto com a gente ao longo dos milhões de anos da evolução dos seres vivos. Então ele se adaptou a uma função de receber estímulos externos e a dar respostas. Então, dentro dessa adaptação, ele procura sempre as explicações mais fáceis, que nos atraem, que nos dão mais conforto. E quando a gente encontra uma explicação fácil, que parece fazer o mundo ter mais sentido, e a polarização e os extremismos são basicamente isso,
oferecer respostas fáceis, porém superficiais e enganosas, ele tem satisfação, ele tem prazer, porque parece que o mundo faz mais sentido e nós estamos numa posição mais confortável. O circuito do prazer e da gratificação no cérebro já foi evidenciado pela neurocirurgia. Envolve a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, cada vez que eu reforço a minha opinião, que eu leio algum artigo, que eu vejo alguma notícia, que eu assisto a um programa que reforça aquilo que eu já penso e que acho que é o correto, isso libera dopamina no meu cérebro, me dá prazer, me dá aquela sensação de reforço. Porém, isso é enganoso e a gente precisa sempre procurar as explicações mais profundas. Existem outros fenômenos que ativam o circuito cerebral do prazer e da gratificação. Entre eles, as atividades prazerosas, como estar em família, mas também aquelas que nos viciam. Por exemplo, a adicção a substâncias, por exemplo, ficar muito tempo na internet, ficar muito tempo em aplicativos, em jogos eletrônicos, vendo mensagens a toda hora, mesmo que a gente vá lá checar o aplicativo e saiba que a probabilidade de ter acontecido alguma coisa nova e interessante naquele intervalo de tempo seja muito pouca. Então, daí vem pensamentos rasos, superficiais, mas que parecem ser confortáveis, nos dão prazer. E isso aí vai intensificando opiniões extremas, fáceis, vão intensificando a polarização e vão machucando, não é, Cliff, a nossa vida em sociedade. Conhecendo esse fenômeno, a gente consegue analisar melhor as situações e, sobretudo, abrir o campo ao entendimento da opinião do outro. Você citou aí um grande neurocientista, o Judson Brewer, eu vou citar um psicólogo chamado Aidan Grant, que escreveu um livro que está fazendo muito sucesso, que chama Pensar de Novo. Então, quando você tiver uma ideia pré-concebida e só for reforçando aquela ideia cada vez mais, dê a oportunidade de repensar e considerar a opinião diferente. Se todos fizerem assim, a nossa vida em sociedade vai ser muito mais tranquila. Interessante o senhor trazer um tema como esse num momento onde o país encontra-se completamente polarizado. Hoje nós temos o quê? Hoje eu até fiz um comentário aqui na Rádio CBN hoje pela manhã, falando das opiniões de mesa de bar. Exatamente, né? As opiniões que são tomadas em cima de conceitos pré-fabricados e também da questão da deformação dos conceitos, né? O senhor atribui que hoje nós estamos vivendo, é claro que a ciência não dá ainda para avaliar esse processo, mas o senhor acredita que nós vivemos em ciclos de intolerância, nós temos ciclos de intolerância na civilização? Isso é verdade. Quando a gente analisa a história, a gente vê sim que há ciclos de maior intolerância, de maior polarização. Porém, o que preocupa nessa onda moderna de polarização, nessa onda atual, é que a superficialização e a rapidez dos meios de comunicação intensifica esse processo, potencializa esse processo, porque as análises são muito curtas, rápidas, parecem ser definitivas. Então você lê ali um texto de algumas linhas no WhatsApp, em qualquer aplicativo, na internet, em qualquer rede social, e aquilo parece ter coberto todos os aspectos de um determinado assunto, e você se satisfaz com aquele assunto. Mas o raciocínio é algo muito mais complexo. Então não se pode abrir mão da profundidade da análise, porque senão nós vamos estar cada vez mais distantes. E a emoção, dentro desse contexto, deve ser valorizada. Tem um neurocientista muito importante chamado Antônio Damasio, escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, porque Descartes falava, penso, logo existo. E o Antônio Damasio diz, penso, mas também sinto. Porque se a gente for 100% racional o tempo todo, todas as decisões vão virar um algoritmo infinito. Porque existem tantos fatores na natureza a serem considerados, que cada fator que eu considerar vai abrir mais uma gama infinita de possibilidades e eu nunca vou tomar uma decisão. Então a emoção está ali, subjacente, escondida, dirigindo os nossos processos mentais, inclusive a tomada de decisão. É preciso estar atento a isso, porque emoções exacerbadas, derivadas das opiniões extremas,
sem análise profunda, podem potencializar ainda mais o processo de rigidez das escolhas, das opiniões, do tratamento com aquele que pensa diferente. Então, nós precisamos pensar bem, empregar o raciocínio, empregar as áreas cerebrais da análise, o sistema 2 de raciocínio, que é o mais reflexivo, porém gasta muita energia, e precisamos ter controle emocional para, quando tivermos uma opinião diferente, abrirmos a porta para a opinião do outro. Isso mesmo, doutor Eduardo, até porque conclusões equivocadas, consequências verdadeiras, né? Enfim, doutor Eduardo, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que esse é um assunto bastante interessante que pode gerar outros programas, outros conteúdos, certo? E muito bom nós encerrarmos o Agir essa semana com um assunto tão impactante na vida das pessoas. Nós conversamos aqui sobre a neurociência e o dia a dia com o doutor Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, neurocientista, professor universitário e palestrante. Muito obrigado, doutor Eduardo, pela sua presença aqui. Muito obrigado, Cliff, pela oportunidade de mostrar como a neurociência está na nossa vida, na aprendizagem, na gestão e nos relacionamentos. Muito obrigado. E encerramos, o Agir dessa semana com um pensamento de Milor Fernandes. A única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito, muito mais comum. Um bom final de semana e até segunda-feira.